Deus pela vida do pastor Elivan, missionária, nossa irmã Simone, esses companheiros de batalha e também amigos, e revendo alguns irmãos aqui nesta igreja, nesta noite. E nós, irmãos, ainda não chegamos no nosso destino final. Aleluia! Né? Aleluia! Estamos lutando, caminhando para um dia chegar até as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre digo, a porta da graça ainda não se fechou, né? Aleluia. Então dá tempo que nós revermos, aleluia, alguns conceitos, rever algumas coisas da nossa vida, se acertar com Deus e continuar a nossa peleja. E o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então aqueles que são escolhidos por Deus, chamados por Deus, pelo seu decreto, irmãos, de maneira nenhuma o Senhor vai perder. Hoje é um culto de ensinamento da palavra de Deus, irmãos. Mas, aleluia, eu confesso para os irmãos que eu fico assim temeroso, porque, irmãos, nós estamos há 4 anos dirigindo uma igreja ali em Tatuí, por misericórdia do Senhor. Quem nos acompanha nas nossas redes sociais vê ali a nossa congregação por bondade e misericórdia do Senhor. Aleluia, estamos, irmãos, ali naquele fronte, né? Naquela peleja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elivan, teve coragem de me chamar aqui num culto de ensinamento. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmã Ney, né? Ela falando aqui que tudo que ela passou, irmãos. Meu menino na época ele tinha 10 para 11 anos, hoje, irmãos, está com 26 anos para 27, já é pai, sou avô de um menininho muito bonitinho, por bondade de Deus, aleluia. E hoje eu fico olhando, irmãos, quem me vê aqui, quem me vê assim, não sabe o que eu passei para chegar aqui, não é? Como diz aquele louvor do Gerson Rufino: eu hoje estou bem, mas eu já estive mal, viu? Mas louvado seja Deus que a mão do Senhor me alcançou. As mãos do Senhor, ela é poderosa, e eu sempre digo que Deus é o Deus das oportunidades. Você não vai ter como chegar diante de Deus e dizer que você não teve oportunidade. Ele te deu oportunidade a todo dia. E hoje é um dia, irmãos, para nós meditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui na minha fala nessa noite, mas eu quero trazer uma palavra de ensinamento. Perguntei para o pastor: você tem coragem de me chamar lá, rapaz? Vamos num culto de ensino. Porque o culto de ensino, irmãos, é como ele disse aqui no começo, o pastor disse aqui no começo, que nós, irmãos, somos firmados pela palavra de Deus. E baseado no que o pastor falou, o nosso irmão que antecedeu aqui, ele dizendo que não podemos desistir, que temos que continuar na peleja, eu quero dar um testemunho da palavra de Deus nessa noite, sobre uma mensagem de um tema que diz: de crentes emotivos, mas sem compromissos. Aqui não tem, é só lá para Tatuí que tem esse tipo de pessoas. Eles são, sabe aquelas pessoas alegres que tem na igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, irmãos, e que você tem que já mentalizar e pôr na tua cabeça, como diz João 15,16: não fosse vós que me escolhesse. É Jesus dizendo: fui eu que escolhi a vós, para que vá e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, no original está dizendo que você tem que frutificar sempre. Esse negócio de hoje eu estou bem, não é? Hoje eu estou para orar, estou para ajudar o pastor, amanhã já estou querendo mudar de igreja. Isso não é papel de cristão que foi chamado. Sabe por quê, irmãos? Nós hoje vemos aí nas mídias sociais, nas redes sociais, falando sobre muito de influencer, né? Pessoas que influenciam outros. E biblicamente, irmãos, nós somos influenciadores. Você olha para a palavra de Deus em Levítico, capítulo de número 26, e versículo de número, aleluia, 8, está dizendo assim: que um de vós fará 100 correr, e 100 de vós fará 10.000 correr. Então, se você quiser, você pode fazer uma influência positiva. Se você quiser, você pode ser instrumento, aleluia, nas mãos do Senhor. Se você quiser, aleluia, você pode ser, aleluia, um agente de Deus aqui na terra, para influenciar pessoas positivamente, pedir para que as pessoas, aleluia, levar as pessoas até Jesus. E esse é o nosso papel. Mas dentro da igreja, irmãos, tem aqueles emocionados
que ele é daquela época, daquele grupo do oba-oba. Quando está tudo bem, ele está pulando, está gritando, pastor, estamos juntos. Eu tenho uma máxima comigo, que quando as pessoas começam a falar assim, pastor, estamos juntos, eu fico arisco, eu fico com o pé atrás, porque Pedro disse isso para Jesus: Jesus, eu estou pronto para morrer com você, eu estou junto com você. Quando Jesus foi pego, ele fugiu e começou a seguir Jesus de longe. Então, irmãos, como que eu demonstro que eu estou ao lado do meu pastor, ao lado do ministério, abracei essa causa do Evangelho? É quando no dia a dia eu estou ali, não precisa me chamar, pode saber que eu vou chegar. Assim é a pessoa que influencia positivamente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23. Aleluia, e o versículo de número, aleluia, 23, eu vou meditar com os irmãos nessa noite, aleluia, você, aleluia, vai anotando, vai marcando, para depois você meditar, porque, aleluia, a Bíblia diz assim, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me vir após mim, renuncie a si mesmo, tome, aleluia, diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quer vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, aleluia, e tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, aleluia, o seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. E quando ele fala de tomar a cruz, irmãos, é sacrifício. Não é fácil, aleluia, nos dias atuais nós abrir mão de muitas coisas, mas é necessário, se de fato eu quero um dia entrar nas mansões celestiais, se eu quero, aleluia, fazer com que as coisas fluam positivamente na minha vida, primeiro eu tenho que ter um compromisso com Jesus, independente de onde eu estou servindo ao Senhor. O meu compromisso é com Deus, aleluia. Eu sou um cidadão do céu, eu fui chamado para ser salvo, eu quero ver a minha vida prosperar, eu quero ver uma vida, aleluia, abençoada, mas é necessário eu abrir mão de algumas coisas. O negar a si mesmo, irmãos, é deixar o velho eu, as velhas práticas, não é? Aleluia. É ter uma regeneração, é ser uma pessoa, irmãos, que vive em novidade de vida. Como eu sempre costumo dizer, se eu errava 10, eu tenho que errar 9, depois 8, 7, 6 e assim sucessivamente. E toda vez que eu vou me esforçando, o próprio Jesus, ele me ajuda, porque ele mesmo diz: esforça-te que eu te ajudarei. Você quer ter uma vida de compromisso com Deus, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não tem como aleluia servir a dois senhores, ou serve a Deus ou não serve a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem uma adagem popular aí que diz assim que, né, o homem não consegue andar com o pé em duas canoas, né? Não dá. Quem gosta de skate, pega 2 skates, coloca debaixo dos pés e tenta andar em cima de 2 skates. Não vai dar. Você tem que escolher o lado que você quer. Você tem que entender que Jesus te chamou para uma grande obra. Como eu já disse aqui, você pode sim ser um agente de Deus através do Espírito Santo de Deus, convidando pessoas. Aleluia, nós vimos, aleluia, o processo que esse trabalho passou. E eu tenho certeza que você que está aqui, você não está aqui por méritos próprios, nem porque você quis. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus deixou você aqui. E Ele conta com você para fazer a diferença. Irmãos, nós temos que fazer que nem Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. O que passou, passou. Eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Eu tenho que avançar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho, irmãos, que cada dia, aleluia, matar um leão e dizer: Senhor, pode contar comigo. Nós precisamos deixar de ser essas pessoas emotivas, que quando as coisas estão muito bem, eu estou dando glória a Deus e aleluia, mas quando as coisas não vai tudo bem, irmãos, eu começo a murmurar. E ontem eu preguei na nossa igreja sobre a murmuração, que a murmuração ela trava as bênçãos, aleluia, nos ares. Eu não posso, irmãos, ficar murmurando, porque quando eu estou murmurando, eu estou duvidando do poder, aleluia, a minha fé está sendo abalada. Mas louvado seja Deus, que aqui ainda tem pessoas, eu posso inquirir isso, irmãos, que acreditam no poder da palavra, que sabe que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família e vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Abrir mão, aleluia, das coisas que a carne deseja, não é fácil. Meu Deus. Você está achando que é fácil? Não é.
nós temos dois leões dentro de nós. É simples assim, ó. A carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais vai ser o mais forte. Ponto. Não tem meio termo. Se você, aleluia, é uma pessoa, irmãos, que está com dificuldade, peça para Jesus aumentar a tua fé, como Jesus disse aos seus discípulos. Mas alimenta a parte espiritual. Como que eu alimento a minha vida espiritual? É num culto como esse. Você, além de vir, você fala assim, ó, vamos lá, hoje tem uma palavra de Deus para a nossa vida, porque essa palavra é um pão que te sustenta. É quando você está em um momento de angústia, de aflição, é você colocar no louvor lá e começar a ouvir, é se alimentar das coisas, como disse Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se há alguma virtude nas coisas que são de cima, nisto pensais. Irmão, nós vamos ter problemas sempre, nós já nascemos com problema, mas louvado seja Deus que nós temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que Ele nos dá vitória. É vitória, vitória. Receba a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Das coisas carnais não é fácil, mas é necessário. Porque o crente emotivo, mas que não tem compromisso, primeiro, ele quer servir Jesus de qualquer jeito. Você sabia disso? A pessoa que é emocionada, ele quer servir Jesus de qualquer jeito. Ele vem numa igreja, num culto como esse, ou no sábado, ou no domingo, ou da segunda, ou da sexta, ou da quinta-feira. Ele recebe uma palavra da parte de Deus, ele se alegra no Senhor, mas partindo da porta para fora, parece que tudo que entrou aqui, ele entrou no ouvido e saiu no outro. Ele não deixa de descer para o coração. Aí ele quer levar uma vida desregrada, ele quer levar uma vida sem compromisso com Deus, sem abdicar de algumas coisas, sem abrir mão de algumas coisas. Você está achando mesmo que você tem compromisso com Deus? Você não tem compromisso com Deus. Mas se você deixar que o Espírito Santo de Deus, ele começa a moldar a sua vida, trabalhar na sua vida, você vai ter um crescimento espiritual, você vai ter uma palavra de Deus na tua boca. Quando as pessoas conversarem com você, você vai sentir a alegria da salvação, você vai poder transmitir paz, e louvado seja Deus, que Ele está pronto nessa noite para te encher, para te fortalecer, para te dar graça, para encher a tua vida, para que quando você abrir a tua boca, você saber que é Deus falando contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tomar a nossa cruz a cada dia é a morte do eu. E isso deve ser constante. Irmãos, tem gente, ponha isso na mente, para você não cair nesse engodo de querer achar que é melhor que os outros. Sempre vai ter alguém melhor que nós. Sempre vai ter melhor, ó, vou falar por mim, vai ter gente que prega melhor que eu, vai ter gente que canta melhor que eu, vai ter gente que toca instrumento melhor que eu, vai ter gente que tem uma casa melhor que a minha, vai ter gente que, irmãos, eu não sou, aleluia, a última bolachinha do pacote, não, irmãos. Eu tenho que entender isso, eu tenho que abrir mão desse eu tenho que abrir mão das vaidades, dos orgulhos, porque isso, quando eu sou emocionado, irmão, você pode ver, todo emocionado ele é assim, ó. Deixa eu devagar, eu não estou na minha igreja. Na minha igreja não. Na igreja que eu estou, aleluia, como líder por um tempo, não tem igreja, aleluia. Mas quando emocionado, ele é assim, irmão. Você vai conversar com ele e fala assim: olha, no meu tempo eu fazia assim. Pronto, quando fala para mim assim, eu falo: coitado, não aprendeu. Que tudo que nós fazemos é pela graça. Porque a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aí você vai conversar, eu acho que é assim. Ontem eu disse na nossa igreja que às vezes esse tal de eu acho, isso é um perigo dentro da igreja, isso acaba com a igreja. A pessoa está lá, não tem nunca um peso de que é estar na frente do trabalho e fica querendo orientar o pastor. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que não, você não tem que achar, você tem que servir a Deus na beleza da sua santidade, aprender, aleluia, que Deus colocou um anjo aqui nesta casa para conduzir você. Não é para você se tornar um bilionário de Peró, não, é para você ter direito de entrar nas mansões celestiais. Um dia como esse, nós uma palavra que ela pode até ser aquela um pouco a tua forte, mas você vai entender que Jesus, ele te chamou para a graça, aleluia, pela graça, para ser salvo, independente do momento que você está vivendo, seja bom ou não bom, você é pessoa salva, aleluia, na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que você tem que entender, aleluia, no nome do Senhor. O crente motivo, maravilhoso Jesus, aleluia, Deus. Mas sem compromisso, ele é fácil de perceber.
No Evangelho de Marcos, capítulo 4, fala sobre a parábola da semeadura. E tem lá umas caíram na beira do caminho, as aves veio e comeram, lembra desse texto aí? Aí depois fala que uma caiu entre espinhos, os espinhos cresceu e matou ela. Depois tem umas que caíram nos pedregais, né? Os pedregais, para quem já prestou atenção assim, o pó vai acumulando em cima das pedras, cria uma terrinha. Aí nasce uma plantinha ali. Mas vem o sol e mata aquela planta. Não tem profundidade a raiz. Jesus estava ensinando sobre isso. No versículo de número 16 e 17 desse mesmo Evangelho de Marcos capítulo 4, Jesus está dizendo assim, que esses que recebem a palavra em coração duro são aqueles de pouca duração. Sobrevindo a perseguição ou a tribulação, se escandaliza e foge. Esses eram os emocionados. Eles são emotivos, mas eles não têm compromisso. Porque, irmãos, nós não temos uma máxima aí que nós conhecemos o amigo de verdade quando nós estamos na pior, não é assim? Que quando, não é assim? Irmãos, na casa do Senhor não é diferente. Nós sabemos quem já entendeu a chamada de Deus, quem já entendeu, aleluia, o id do Senhor, é quando as coisas não estão bem. Porque, irmãos, bater palma nas festas é muito bom, mas eu quero ver você com 1 ou 2 ou 3 a vir aqui acreditando que o Senhor já está mudando a história desse trabalho, que o Senhor tem um novo tempo para esta igreja. Quem crê nessa palavra profética, aleluia? Que o Senhor tem coisas novas para a tua vida, aleluia? Que através da tua vida outras pessoas vão chegar até esta igreja, serão libertados, serão transformados, terão uma nova história, uma nova vida, porque é isso que Jesus nos chamou, aleluia, pelo nome do Senhor. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, irmãos, aleluia, nessa noite? O crente, aleluia, aleluia, ele tem que ter esse compromisso, ele não pode querer servir Jesus de qualquer jeito. Meu Deus! Meu Deus! Não espere os dias maus para se aproximar de Deus. Irmão, cadê a inteligência que nós temos? Todos nós temos um grau de inteligência na nossa cabeça. Todos nós temos capacidades intelectuais. Alguns têm o QI mais elevado, mas nós temos a nossa inteligência. Como que eu posso não entender que eu só vou correr para os pés do Senhor Jesus quando as coisas não vão bem? Não. Procure o Senhor enquanto você tem saúde, enquanto você tem força, enquanto Ele tem aberto as portas da aleluia para você, enquanto você está prosperando. Seja grato a Deus. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Posso ter tudo, eu posso não ter nada, mas eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Por que, irmãos? Eu não posso querer servir a Jesus de qualquer jeito. Verdade, Tiago capítulo 4, versículo número 4, está dizendo assim, ó. Ele fala, a expressão é essa, adúlteros, mas não é no sentido do adultério, é aqueles que modificam a lei. Está dizendo assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Como que você pode falar que serve ao Senhor, sendo que você ama mais o time de futebol do que a casa do Senhor? Meu Deus! Deixa eu respirar, né? Está errado. Jesus, fala O que diz Mateus 6,33? Todo mundo sabe. Mas, primeiro, buscai e a sua e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vai ter dia que você vai chegar cansado na sua casa, mas você não pode deixar o servo de Deus aqui. Você fala, eu vou lá, porque eu tenho um compromisso com Deus. Irmão, Deus, quando começa a ver em nós que nós estamos compreendendo, aleluia, a verdade do Evangelho, Ele começa a nos prosperar, Ele nos faz crescer, Ele abre porta, Ele resolve problema, porque Ele é Deus, Ele é detentor de todo o poder, Ele é poderoso para resolver qualquer situação na sua vida, porque Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele muda a lei, Ele muda reis, mas Ele dá vitória aos seus escolhidos, porque Ele é Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então eu não posso ser amigo do mundo.
Meu Deus, verdade, Senhor. Não, não posso. Eu tenho que ter esse compromisso com Deus. Oh, Deus, aleluia. Eu não posso ser um crente emotivo, mas sem compromisso. Pastor Elivan chegou lá com a irmã Simone, eu quero bem eles. Antes de querer bem eles, você tem que querer bem a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que olhar para o pastor Elivan e falar: olha, Deus colocou uma grande. Irmão, o pastor Elivan passou comigo uns tempos lá, e nossa igreja, por misericórdia de Deus, tem dia que tem 150 pessoas dentro da igreja. E eu fico olhando e eu falo para a Né assim: Né, eles estão indo para um grande desafio, são corajosos. Aleluia. E eu louvo a Deus por essa coragem, porque nós estamos precisando de homens que têm coragem de enfrentar desafio. E o que você tem que fazer? É encostar o ombro debaixo da carga e falar: pastor, aleluia, talvez eu não tenha a fé que o senhor tenha, eu entendo, talvez eu não tenha a condição que o senhor tenha, mas saiba de uma coisa, que nas minhas pequenas forças eu vou apoiar esse trabalho, porque eu não estou apoiando o Senhor, eu estou apoiando a obra de Deus. Eu vou estar junto, pode contar comigo. Irmãos, às vezes você não precisa nem estar grudado ao pastor, mas lá no seu trabalho, no seu afazer no dia a dia, você está lá orando: Senhor, abençoa meu pastor, Senhor, dá direção. A igreja tem que estar nesse trabalho, um orando pelos outros. Daqui a pouco nós começa, aleluia, as coisas reverter. Aí daqui a pouco você começa a ver o trabalho, começa a deslanchar, e quem vai ser exaltado e glorificado é o nosso Deus. Deus conta com crentes nessa noite compromissados com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso é o teu nome. Crentes emotivos, mas sem compromissos. Ele é incapaz de receber a palavra. Você sabia que tem crente assim, irmão? Se o pastor começar a pegar muito forte na palavra, ele reclama. Porque nós estamos vivendo uma era de pessoas que estão precisando ser massagear o seu ego. Mas nós, como líder, não podemos estar mentindo para a igreja, irmãos. Meu Deus. Como assim, pastor? Vamos lá. A pessoa leva uma vida desregrada, uma vida cheia de coisas erradas, uma vida promíscua, e aí eu aqui falando assim: você é uma bênção. Você, não, irmãos, a palavra de Deus é quem nos corrige. A palavra de Deus, ela vai confrontar os nossos erros e as nossas falhas. É para te matar? Não. Jesus diz, a palavra do Senhor diz assim, que o Pai corrige aquele que Ele ama. Então quando a palavra ela vem mais fortinha, não se assuste não, dê glória a Deus, porque é melhor você ser confrontado, ter mudança de vida e se aproximar mais de Deus, do que de repente deixar as coisas correrem a solto e frouxo aí, e você não ter comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus, porque uma vez que você tem comunhão com Deus, você tem paz de espírito. Pode o mundo estar caindo na sua cabeça, mas você está em paz, porque você sabe, oh, aleluia, que o seu Redentor vive, e por fim Ele se levantará no seu trono e dará a tua vitória. E isso envolve para pessoas que têm compromissos com Deus, aleluia. Não se assuste com a palavra, porque a palavra ela tem poder de libertar, aleluia. A palavra tem poder de abrir portas, a palavra tem poder de curar, porque esta palavra é a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O crente que é emotivo, mas ele é sem compromisso, ele é incapaz de receber a palavra. Ele não gosta. Meu Deus, ele não gosta. Esse pastor aí, nem para ele vir aqui profetizar bênção na minha vida. Mas primeiro nós precisamos consertar a nossa vida, para que as bênçãos do Senhor não se tornem maldição. Meu Deus. Que isso, pastor? Tem pessoas que são abençoadas e eles se perdem. E Deus não quer que você se perca. Nós estamos já na reta final daquela grande máxima, que muito em breve vai sair uma notícia. Aleluia. Que o povo desapareceu. Verdade. Eu costumo dizer lá na minha igreja, lá na igreja que eu estou como pastor, que sabe aonde muitas pessoas vão se dar por conta que nós pregávamos é verdade? No dia que estiver no colo do capeta. Que isso, pastor? A Bíblia diz isso. Lembra da parábola do rico e do mendigo? Meu Deus. O que aconteceu? Os dois morreram. Um desceu para o Hades e o outro foi para o seio do pai Abraão. O que foi para o inferno? O Hades, só para ficar claro aqui, o modo de falar.
Ele começou a reclamar lá. Deixa eu voltar para avisar meus outros 5 irmãos onde eu estou. Ele foi avisar. Deixa eu voltar, fala para os outros, para não vir para o lugar que eu estou. Aí o anjo falou, não, agora não dá mais. Há uma divisão entre nós e vós. Que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá vêm para cá. Aí você então pede para que Lázaro molhe o dedinho na água e põe na ponta da minha língua. Ele falou, não dá, amigão. Irmãos, a porta da graça não se fechou. Nós precisamos entender, aleluia, que nós estamos caminhando para os céus. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai ter problemas? Vai ter problemas. Vai ter enfermidade? Vai ter enfermidade. Vai ter dias difíceis? Vai ter dias difíceis. Vai ter dia de choro? Vai ter dia de choro. Mas nós não podemos parar. Aleluia, nós pedimos força a Deus. Nós vamos pedir graça ao Senhor e Ele vai nos ajudar. É assim que nós vamos crescendo. A Bíblia diz assim, que, olha só para você ver, no livro de Ezequiel, capítulo número 33, Ezequiel estava falando, pregando, e aí aconteceu o quê? Ezequiel começou a chorar, foi falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Eu estou pregando, estou fazendo o que você pode, o que posso. E parece que nada muda. Aí Deus falou assim, Ezequiel, o povo vem até você e com a sua boca lisonjeia. Ou seja, nossa, que palavra bonita. Eles falavam assim, povo. Mas eles não põem elas em prática, Ezequiel. Irmão, não adianta você ouvir a palavra de Deus se você não colocar em prática. Você tem que praticar a palavra de Deus. É para ser diferente, mudando ter mudança de vida, é buscar essa mudança de vida. É para se aproximar mais de Deus, é buscar a presença de Deus. É tentar viver algo novo. Quando, aqui a gente canta também aquele, né? Eu quero viver algo novo. Como que você vive algo novo se você não está se preparando para esse algo novo? Meu Deus! Como? Me explique isso, né? Então eu tenho que entender que toda palavra que ela vem aqui, ela vem para te fortalecer. Aleluia! Quem que gosta de ser corrigido quando está errado? Ninguém gosta. E Hebreus diz que a correção, a princípio, ela parece não ser boa, mas depois ela produz um fruto de justiça. Sabe o que acontece? É quando você fala assim, ó, foi bom eu ter ouvido isso, foi bom eu ter ouvido essas palavras, foi bom eu ter sido corrigido, porque eu deixei de errar perante o meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus, receba esta palavra nesta noite. No Evangelho de João, no capítulo número 6, a partir do versículo 49, Jesus estava pregando, e alguns dos que acompanhavam Jesus começaram a reclamar, nossa, que discurso duro, para que estas palavras tão pesadas? Começou a falar assim, e começaram a deixar de seguir Jesus. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, vocês não querem também não? Aí Pedro se levantou e falou assim, não, para onde iremos nós? Meu Deus. Se somente o Senhor é quem tem as palavras da vida eterna. Aleluia. A palavra ela pode ser dura, mas ela nunca vai te matar. A palavra ela pode ser dura, irmãos, pode ser firme, mas ela está te edificando, ela está consolidando a tua fé, ela está te colocando num patamar espiritual mais alto, ela está, irmãos, te corrigindo, ela está te ajustando. Aí você começa a ver, irmão, nós temos que ter esse desejo de querer viver algo novo, mas uma vida espiritual. Experimenta isso para você ver. Nunca mais você vai querer viver como antes. Verdade, Não. Porque é algo sobrenatural. É um dia como esse que você vem no culto de ensinamento da palavra de Deus. Maravilha, Jesus. Aí você vem às vezes cansado, mas aí a canseira daqui a pouco ela começa a sumir do corpo, ela some do corpo. E aí você se sente fortalecido.
Aí o Espírito Santo de Deus começa a falar na sua cabeça, aí você vai meditando nessa palavra e diz assim, nossa, eu vou começar a fazer isso. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você nessa noite. Ter você como um compromissado com a obra do Senhor. Irmãos, aleluia. Como eu disse já no começo, em Levítico 26 e 8, depois você medita nesse versículo aí. Um de vós tem como fazer sem correr. Ó. Meu Deus. E 100 de vós fazer a 10.000 correr. Você está entendendo a força que Deus está depositando nas tuas mãos para que você possa fazer uma diferença? É convidar aquelas pessoas que estão desanimadas. Convidar, irmãos, eu vou dar um conselho para você, aleluia. Não dê ouvido, irmãos, às falácias. Não, em nome de Jesus. Começou a chegar, olha, vamos orar. Corta assim, ó, vamos orar. Você nem magoou a pessoa e corta o assunto, vamos orar. Não quero saber, vamos orar pela vida da pessoa. E aí você começa a orar, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe como trabalhar, mas ele conta com você. Será que você está disposto, irmãos, aleluia, a encarar esse desafio? Só quem está com coragem para encarar o desafio, erga as tuas mãos, assim, pastor, eu estou pronto para servir ao Senhor. Eu quero viver um algo novo nessa noite, aleluia. Eu quero que o Senhor ele trabalhe na minha vida, eu quero que ele entre no meu coração. Ele quer despertar em mim esse desejo de ver as coisas mudarem, de ver as coisas, irmãos, aleluia, avançar. Como é isso? É tendo compromisso com as coisas de Deus. Não é sendo só um crente emotivo, mas é ser compromissado em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crentes emotivos, Bendito Deus, mas sem compromisso, ele não guarda a palavra no seu coração. Não me responda para você mesmo. Há quantos anos você conhece o Evangelho de Cristo? Quantos anos? Se tudo que você já ouviu, metade, você tivesse colocado em prática, meu Deus, sua vida estava melhor? Você está entendendo, moço? Não é o sempre pregar, é o guardar no meu coração. meu Deus. É por isso que a palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus vai te dar força, meu irmão. Aleluia. Jesus vai te dar graça. Você é instrumento de Deus. Pastor, minha vida não está boa. Não se preocupe. O Senhor Jesus sabe como pôr as coisas no devido lugar. Ele é cirúrgico, irmãos, aleluia. Ele trabalha de uma forma que nós nunca vamos saber e entender, mas Ele consegue colocar tudo nos seus devidos lugares, porque você é chamado, você é escolhido. Foi Ele que escolheu você para fazer toda a diferença. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra profética nesta noite. Aleluia. Diga: Senhor, Ele pode contar comigo, aleluia. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Irmãos, e chegar no domingo, próximo culto aqui é sexta, sábado ou domingo? Aleluia. Domingo é chegar e falar assim: ó, vamos lá ouvir uma palavra. Vamos ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho que desejar no meu coração ver as pessoas que estão à minha volta, que ainda estão trilhando caminhos tortuosos, e ver mudanças na vida dele, e começar a convidar. Olha, vamos lá, Deus vai ter uma palavra no meu coração, independente de quem fala, irmãos. Não é o mensageiro, é a mensagem ela parte do céu para o teu coração. É Deus quem vai fazer a diferença, é Deus quem vai transformar, é Deus quem vai libertar. Vai entrar pessoas aqui, irmãos, cheias de problemas, e vão ser resolvidos os problemas. Vai entrar pessoas possessas e serão libertas. Vai entrar pessoas que estão no inferno e serão curadas, porque não é homem que cura, mas é o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, e Ele dará a vitória em nome de Jesus. Receba nessa noite a autoridade de Deus, receba nessa noite poder e autoridade, para que você venha fazer toda a diferença. Aleluia, no nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus. O crente tem motivo, mas que é sem compromisso, ele não consegue guardar a palavra no coração. Se perguntar no domingo: quem que o pastor pregou lá? Qual foi o texto básico que ele pregou na quinta? Já esqueceu. E olha só que a tecnologia, ela está condicionando as nossas mentes. Isso é um perigo muito grande até para dentro da igreja. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando começou o YouTube? Tinha aqueles comerciais no YouTube
que era de 15 segundos o máximo, não era? Era 15 segundos. Depois passou para 30 segundos, aí 45 segundos, os comerciais no meio do vídeo. E agora tem até de 1 minuto e pouco. Vê se você tem paciência de ver aqueles comercialzinhos lá. Os rios, quando você está ali, né? Só rolando página, vendo vídeo, tem vídeo que você não consegue nem até o final, vídeo de 30 segundos. Por quê? A sua mente está sendo condicionada para as coisas ser tudo. Meu Deus. Mas o dia ainda continua com 24 horas. Eita. 1 hora ainda tem 60 minutos, não mudou nada. Mas nós estamos sendo condicionados. Hoje nós não temos paciência de assistir um filme inteiro. Nós queremos as coisas assim. E às vezes dentro da igreja, eu estou com essa mesma pressa. Mas qual que é a melhor comida, irmãos? Qual que é o melhor cozimento de comida que todo mundo fala bem? Qual que é? É cozida no fogão a lenha. Por quê? Porque ali ela tem um tempo de cozimento. Ela é devagarzinho. Aí você fala, nossa, a comida de fogão a lenha é outro gosto. Você está vendo? Você tem que ter persistência. Isso eu quero dizer nessa noite. É perseverar. Se hoje Deus não te deu a vitória, espere que amanhã aconteça. Se não for amanhã, espere que depois. Se não for em maio, que seja em junho, que seja em dezembro, que seja em 2025. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, irmãos. Só que Ele tem o dia, Ele tem a hora, Ele tem o momento certo de chamar o teu nome, aleluia, e soprar o teu nome no verde. O que foi que Deus te prometeu? Você lembra das promessas que Ele tem na tua vida? Aleluia. E você está aguardando que ela venha acontecer na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Confia, irmãos, é confiar no Senhor, é ter compromisso com as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque, irmãos, eu tenho comigo que se eu não guardar no meu coração e obedecer e fazer aquilo que o Senhor ordena, eu não recebo as minhas bênçãos. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 11, versículo número 27 a 28, Jesus expulsa um demônio. Aí alguém chegou para ele e falou assim, ele expulsa em nome de Beelzebu. Lembra desse texto? Aí Jesus começa a falar assim, como Beelzebu? Jesus começa a explicar, tendo um forte na casa. Aí chegando o outro mais forte, expulsa aquele que estava na casa. Aqui ele sai rodeando, procurando uma nova casa. Quando não acha, ele volta para a mesma casa onde estava, e se achar lugar, ele entra, e consigo ele traz mais 7. Pode ler lá. Uma mulher pegou e falou assim, nossa, santo ventre que gerasse essa pessoa que era Jesus. Essa mulher falou assim, Jesus olhou para ela, e sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus diz assim, mas bem-aventurado é os que ouvem a palavra e guardam. Maravilha. Jesus estava explicando para ela tudo isso, ela ficou emocionada. Nossa, que palavras bonitas. Jesus falou assim, isso não é importante. O importante é guardar a palavra no coração. Irmão, que nesta noite você guarde esta palavra no seu coração. Que você não seja um emocionado, em nome de Jesus, mas que você seja um compromissado, aleluia, com a palavra de Deus. Que você tenha, irmãos, aleluia, compromisso com a verdade. Sim, meu Deus, aleluia. Eu vou correr aqui para nós chegar no final. O crente emotivo, mas sem compromisso, qualquer movimento o atrai. Isso aqui é um perigo. Meu Deus. Você está aqui num dia como hoje recebendo uma palavra dessa. Mas se você souber que tem um irmãozinho ali que revela e faz algumas coisas miraculosas, você corre para lá. Meu Deus. Daqui a pouco você vai lá do outro lado, lá, olha, estou dando umas florzinhas brancas, ungidas, e se eu colocar aqui na minha orelha vai dar bom. Você corre para lá. Irmão, não precisa de nada disso. É só confiar na palavra e no poder de Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, aleluia, no Efésios capítulo 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, aleluia, de ventos e doutrina, que pelo
engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem pessoas prometendo, profetizando aí, irmãos, com interesses próprios. Nós vimos aí esses dias aí nas redes sociais, deu uma bafafada lá, né? E depois muita gente falando assim, se um menino desse consegue enganar as pessoas, imagina o anticristo. Irmão, é porque as pessoas não estão fundamentadas na palavra. Porque quem estão fundamentados na palavra, ele vai chegar no dia que sabe, Deus tem uma palavra para o meu coração. Ele vai chegar e vai convidar, vamos lá ouvir uma palavra. É não dizer, olha, vai dar o pastor aí uma bênção, é nada. Aleluia, quem é Deus? É para Ele, são todas as coisas, aleluia. Porque se Deus não dá a graça, se Deus não dá a palavra, não acontece nada. Mas se Ele, irmãos, aleluia, liberar uma palavra sobre a tua vida, a situação muda. Lembra do pescador lá do Pedro? Estava lá, pescou a noite toda, não deu nada. Mas aí ele chegou lá, estava lavando as redes, tudo preparadinho, tudo arrumadinho ali. Quem que chega? Jesus. Aleluia. Cadê os peixes? Não, passamos a noite toda e não pegamos nada. Então volta e lança a rede de novo. Aí ele falou assim, ó, bom, sobre a tua palavra eu vou voltar. Se Ele quiser liberar uma palavra para a tua vida hoje, aleluia. Pega as tuas mãos em nome de Jesus, aleluia. Creia no poder, no milagre do Senhor Jesus na tua vida, irmãos. Em nome de Jesus, Ele tem poder, é a palavra dele liberada que faz toda a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a tua palavra, foi Pedro que disse, eu vou voltar e vou lançar na rede. Glória! Jesus não mandou você largar a rede ainda não, viu? Santo Deus! Não, você não. Irmão, agora, nesse texto aqui, interessante, né? Você já pensou se, por não ter dado certo, eles tivessem deixado as redes tudo bagunçadas, sem limpar, sem nada, tudo de qualquer jeito? Ah, não pegamos nada mesmo, deixa aí. Jesus ia chegar pronto para liberar uma palavra. Meu Deus! E não estava pronta a rede. Eita. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu tenho que estar pronto para que quando o Senhor Jesus falar, eu dizer, eu vou tomar posse hoje da minha vitória. Aleluia! A Bíblia diz que eles voltaram, aleluia, lançaram a rede. Pegaram tanto peixe que teve que chamar outra embarcação, porque Ele é quem libera a palavra, e a palavra sendo liberada, a sua vida muda, a sua história muda. Você cresce como cristão, você cresce como servo do Senhor, e o nome do Senhor há de ser exaltado e glorificado. Amém, meus irmãos? Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé, fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero nessa